Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus. Eu queria começar não com Efésios, mas 1 João 5,19, em nome de Jesus. O irmão Scarpim já orou aqui para que o Espírito fale, e eu já disse amém. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você crê nisso? Amém? Você realmente crê no que a palavra de Deus está dizendo? No que a Bíblia está dizendo? Será que nós cremos mesmo? Que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se nós realmente crêssemos nessa verdade, nós pararíamos de flertar tanto com esse mundo e de estar nessa ânsia de, parece que, correr atrás do vento. Qual que era o problema dos crentes de Roma? Paulo vai dizer em Romanos 12. O problema deles é que eles estavam se conformando com o mundo, tomando a forma do mundo. Qual que é o problema dos crentes do século 21? Não muda. Essa conformação com o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve aquilo que Paulo vai dizer mesmo lá em Romanos, para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Efésios 6, de 10 a 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu queria fazer essa leitura, minha irmã. No versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, com o cinto da verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu acho que esse é o 13º estudo a respeito da armadura do cristão. Eu acho que nós gastamos, há uns anos atrás, eu comecei essa série de estudo, pelo menos uns 8 estudos, mostrando, ainda que bem superficialmente, as maneiras como o inimigo trabalha, como o inimigo age contra o povo de Deus. As maneiras como o inimigo trabalha, como o inimigo age contra o povo de Deus. Porque o inimigo ele só vai atacar aqueles que pertencem a Deus. Porque aqueles que não pertencem a Deus, já pertencem a Ele.
E Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta para os cristãos, e ele já está falando aqui dessa importância de revestir da armadura, de fortalecer no Senhor na força do poder, mostrando que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas é contra todas essas hostes malignas que permeiam esse mundo. Só pertencem a Deus, ou só pertence a Deus quem foi gerado por Ele, quem nasceu de novo. A Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que todos nós que nascemos nesse mundo, nós nascemos filhos espirituais do diabo. Eu cria uns anos atrás, que todo mundo que nascia nesse mundo era filho de Deus. Mas não é. Filho de Deus é aquela pessoa que foi gerada por Deus, por meio da palavra. Aquilo que Paulo vai dizer, é nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, eu sou gerado por Deus, por meio da palavra, ouvindo o evangelho. E evangelho é uma boa notícia, de que o nosso Senhor morreu e ressuscitou. E que nós, acabamos de cantar aqui, né, que ele foi o imã que nos atrai. Que quando ele morreu lá naquela cruz, ele fez uma obra de atrair no corpo santo dele o nosso pecado, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza maligna, o nosso velho homem. A palavra é muito clara quando Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado como escravos. Porque quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, cristão não é uma pessoa que foi batizada no batistério da primeira igreja batista. Cristão não é uma pessoa que todo domingo vem aqui, senta e ouve a palavra. Cristão é uma pessoa que tem Cristo vivendo nele. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Maurício, por que você está dizendo isso? Porque às vezes você vem todo domingo aqui picar o cartão, achando que somente a tua vinda aqui já faz de você um cristão. É verdade que aqui você está ouvindo o evangelho. Mas você precisa ouvir esse evangelho e tomar posse da sua atração em Cristo, da sua morte em Cristo e da sua ressurreição em Cristo, para que Ele venha habitar em você. E quando eu tenho Cristo, meu irmão, aí eu sou um cristão. Então Paulo aqui, ele está se dirigindo a cristãos. Pessoas que foram geradas, regeneradas por Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Nós já falamos das 3 primeiras peças da armadura, eu não vou trabalhar muito. Tem esses estudos aí na internet, vale a pena você ouvir, porque essa é uma palavra que ela é tão atual, porque o inimigo ele tem preparado astutas ciladas. O inimigo ele é astuto. O inimigo, a Bíblia vai, aí na própria armadura, o Paulo usa uma expressão no dia mau. Esse dia mau aqui é o dia maligno. É o dia que o inimigo vai investir na vida dos cristãos. E a primeira peça da armadura, nós já vimos aqui, é o que sustenta toda a armadura, que é o cinto da verdade. E essa verdade aqui, essa é a verdade que nós tratamos aqui, que é a totalidade do evangelho. Esse evangelho ele tem que estar entrelaçado, esse evangelho ele tem que estar amarrado, esse evangelho tem que estar preso em nós. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça da justiça, nós vimos que ele é o colete à prova de bala. Seria hoje. Porque a armadura ela protegia coração, pulmão, entranhas. E essa couraça da justiça, nós vimos dessa justiça que é Cristo. A terceira peça são as sandálias, aquilo que vai dar firmeza para o cristão.
nós vimos que a sandália não tem nada a ver com a proclamação do Evangelho, mas sim com a firmeza. Porque o Evangelho, ele nos dá uma firmeza. Essa sandália, ela tinha umas pregos embaixo. Na luta, se o soldado tivesse sem aquela sandália, ele poderia escorregar e virar uma presa fácil. Então ela tinha aquela coisa da firmeza. Esse Evangelho nos dá uma firmeza tremenda. E agora nós chegamos à quarta peça da armadura, que tem um total de 6 peças, que é o versículo 16, Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. As pessoas confundem o escudo da fé com o capacete da salvação. O capacete da salvação não é para proteção da mente. O capacete da salvação, ele vai mostrar a certeza, aquilo que nós acabamos de cantar aqui, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O capacete da salvação, ele tem a ver com a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Se você é um cristão que não tem certeza da tua salvação em Cristo Jesus, você precisa tomar pela fé esse capacete. Mas isso aí vai ser outro dia. O escudo da fé, ele sim, vai nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. E esse escudo, ele era usado pelo soldado romano, ele era um escudo muito grande. Na verdade, esse escudo ele era quase uma porta, ele tinha 1,20 m de altura, por 80 centímetros de largura. Depois, com o tempo, ele foi modificado, até chegar num escudo menor. O interesse era que esse escudo ele tinha uma cobertura de metal à prova de fogo, que tinha como função livrar o soldado de ser paralisado pelo dardo incendiário do inimigo. Esse escudo que eles usavam lá naquela época, ele tinha essa proteção. Porque o inimigo ele lança dardos inflamados na nossa mente. E isso é diariamente, colocando dúvida. Nós vamos ver que ele fez isso com Jesus. Se ele teve a petulância de fazer isso com Jesus, imagina com você e comigo. Eu ia dizer uma palavra, mas não deu coragem não. Então, meus irmãos, quando Paulo chega às 3 peças finais, há uma espécie de ruptura. Há um ponto de transição, tomando, diz ele, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nas 3 primeiras peças da armadura, ele vinha dizendo, ora implícita, ora explícita, a palavra tendo. Ele vai dizer, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, tendo vestido-vos da couraça da justiça, e tendo calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. As 3 primeiras peças finais, ele muda a palavra tendo para a palavra tomando. Ele diz, não tendo, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, mas tomando. Aí depois ele vai dizer, tomai também o capacete da salvação e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essas 3 primeiras peças da armadura do cristão são presas. Elas são fixas no corpo do soldado. Elas não são tiradas. Elas são, vamos dizer assim, imóveis. O cinto, a couraça e a sandália. As 3 peças finais, que nós estamos entrando na quarta hoje, o escudo, o capacete e a espada, elas não ficam presas. Elas não ficam presas no corpo do soldado. Ele simplesmente as toma e usa. Podemos dizer que as 3 primeiras são passivas e preparatórias. O soldado as veste e as mantém no corpo, fica ali com ele. O segundo grupo traz a ideia de atividade. As 3 primeiras vão dizer assim, eu recebo. E as 3 últimas eu preciso tomar. Eu preciso aqui de uma atividade. Precisa aqui
da nossa parte, de algo que nós precisamos fazer. A ideia aqui é que o soldado ele está num momento de descanso ali na batalha, mas ainda em batalha, com seu cinto, com a sua couraça, com a sua sandália, mas ele está ali numa espécie de relax. De repente, toca-se a trombeta, ele corre e pega essas 3 peças e vai para a luta. Lembra que Paulo disse no final da vida: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aqui Paulo, depois em Coríntios ele vai dizer isso, aqui Paulo dá as 3 características de um cristão. Combati o bom combate, soldado. Encerrei a carreira, o barba, atleta. E guardei a fé, agricultor, paciência. Então, no final da vida, Paulo diz isso: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque tem pessoas que acham que vida cristã é um mar de rosas, que vida cristã é um oba-oba. Mas vida cristã, meu irmão e minha irmã, é uma batalha, é uma luta diária, contínua, constante. O inimigo sempre está ali, ele sempre está ali. E se você não se revestir de toda a armadura de Deus, você vai sofrer. Na vida cristã, nós não podemos abaixar a guarda. Uma vez o pastor Glenn aqui usou uma expressão de pomba e camelo. Diz que o camelo bebe de 120 a 180 litros de água de uma vez. E fica dias sem tomar água. Mas a pomba, de hora em hora, ela vem tomar água. Isso aqui é a coisa que nós vamos ver aqui, que chama-se vigilância. Vocês lembram da luta de Jesus com o diabo no deserto? Ferrenha. E o diabo ele está sempre preocupado e ele sempre está investindo em quê? Na palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus. Jesus é batizado nas águas no capítulo 3 de Mateus. A Bíblia fala que o céu se abre e uma voz rasga dizendo: este é o meu filho amado. Jesus é tirado dali e levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eu achava que era o demônio, o capeta que tinha levado Jesus para o deserto, mas foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa levar você, meu irmão, precisa me levar a vários desertos da vida. Tiago vai dizer aqui, para provar a nossa fé, porque é o escudo da fé. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Essa expressão, aproximando-se dele o tentador. Quando a gente lê isso, a gente pensa que é isso, né? Eu me aproximei aqui do irmão em 4 segundos. Só que esse aproximando-se aqui demorou 40 dias. Porque o diabo ele vai, ele espera. Esse aproximando-se demorou 40 dias e 40 noites. Porque se o diabo chega logo de início para Jesus, para tentar ele, dizendo: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele não tinha necessidade física. Ele não estava com fome ainda. Então o que o inimigo faz, meu irmão? Ele vai na tua necessidade, ele vai na minha necessidade. Ele conhece o teu calcanhar de Aquiles, ele conhece o teu problema, ele sabe. Esse dia pregando lá para os jovens, eu disse isso com o Barba lá, do touro, semana passada. O inimigo sabe aqui quem de vocês tem uma pequena pretensão ou propensão a ter uma depressão. Quem de vocês aqui tem uma pretensão, uma propensão a suicídio? E ele vai trabalhar em cima de cada um de vocês. Ele nos conhece. E ele vem. Mas como é que Jesus se defende? Com a palavra. Está escrito. Depois o diabo vem, cita a palavra também, porque o diabo conhece a palavra também.
E Jesus rebate com a palavra dizendo, também está escrito. E o diabo tenta pela terceira vez, e Jesus termina dizendo, está escrito. Você consegue perceber, meu irmão, você consegue enxergar aqui a necessidade do conhecimento da palavra de Deus? Você entende quando o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, por isso posso viver sem pecar contra ti? A palavra de Deus, como é que Paulo vai dizer? Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Hoje, Satanás, ele tem esses recursos tecnológicos vou entregar minha mulher agora e minha filha. Estavam bravas lá assistindo o raio do Netflix, e o negócio travando, e foram ligar na operadora, e foram reclamar que estava funcionando o negócio, e os WhatsApps e tudo que está aí. Nós gastamos tempos e tempo com isso, e eu provavelmente estaria lá com elas, se não tivesse que pregar hoje, mas eu estava lá estudando um pouco. Mas o que eu quero que você preste atenção, meu irmão, é que você e eu precisamos investir tempo com a palavra, investir tempo com Deus, na presença de Deus. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso é quando Jesus, depois de vencer, Mateus não vai dizer, mas Lucas vai dizer, e o Satanás o deixou até momento oportuno. O que significa isso? Que Satanás ia voltar para tentar enganar com as astutas ciladas, as maquinações dele na vida de Jesus. Agora, se ele fez isso com Jesus, imagina com você e comigo. E aí ele pega você desprovido. Num desses estudos eu falei do crente kamikaze. O que é o crente kamikaze? É o crente que quer sair enfrentando aí o mundo, o diabo, sem peça nenhuma da armadura, achando que ele vai a algum lugar. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a vida cristã, meu irmão, é uma luta contínua e constante. O soldado pode até ter um período de repouso, mas continua com o seu cinto, com a sua couraça da justiça, calçado os pés com a sua sandália, de repente soa o alarme ou alguém dá o sinal. Antigamente eles usavam a corneta para dar o sinal, até Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 14, pois se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Tá bom. Dado o alerta, o soldado apanha o escudo, o capacete e a espada. Então, a ideia aqui é de atividade da nossa parte. O que eu estou fazendo para o meu crescimento em Cristo Jesus? O que você está fazendo para o seu crescimento em Cristo Jesus? Você está se alimentando só aqui de domingo, de manhã e de noite? É muito bom, mas é muito pouco. Eu não vou perguntar quantas vezes você se alimenta por dia, mas eu tenho certeza que não é 2 vezes. Ou, se eu perguntar para você, quantas vezes você se alimenta por semana? Você não vai dizer 2 vezes. Eu almoço na segunda, janto na segunda e depois só na outra segunda. Ei, se fosse assim, mano, esse pâncreas aqui já tinha desaparecido. Não, você se alimenta errado até o que você não deve comer. Agora, meu irmão, e na vida espiritual? Algumas versões aparece a palavra sobretudo, que significa acima de tudo, acima de mais importância, em acréscimo a tudo, em acréscimo a
cinto, em acréscimo à couraça, em acréscimo aos pés. Eu preciso agora desse embraçando sempre. Não é embraçando uma vez por semana, uma vez no mês, é embraçando sempre o escudo da fé. Eu vejo aqui uma coisa chamada vigilância e perseverança. Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. O pastor Glenn tratou muito com essa questão da salvação da alma. Eu não estou falando de salvação do espírito. Paulo não está escrevendo aqui para pessoas que não nasceram de novo. Paulo está escrevendo aqui para as pessoas em Cristo, para cristãos que nasceram de novo. E ele está dizendo para esses cristãos: vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus. Porque senão vocês não vão ficar aquilo que a Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo, as brechas. Nós já vimos aqui num desses estudos, daquele rei que se vestiu com armadura e foi se esconder no meio do povo, e a Bíblia fala que uma flecha foi lançada ao acaso, e entrou entre as partes da armadura. Estava faltando alguma parte da armadura? Não sei. A armadura não era dele? Não sei, porque às vezes a gente quer usar a fé do outro, a armadura do outro, igual os 7 filhos de Seva que foram expulsar um demônio com a fé do outro. Lembra desse caso? Eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio virou para ele e falou: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E o cacete comeu. E a Bíblia, vocês riem, mas é verdade. A Bíblia fala que eles saíram seminus. Saíram quase que pelados, correndo, apanhando do endemoniado. A gente quer usar a fé do outro, meu irmão. A Bíblia diz: a fé que tu tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. Não é para você ficar exibindo para o outro também, não. É diante de Deus. Com singeleza de coração. Sempre se colocando no seu lugar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O que é esse escudo da fé? A fé aqui é a capacidade de aplicar, presta atenção, a fé aqui é a capacidade de aplicar o que cremos, de modo que bloqueie tudo que o inimigo faz ou tenta fazer conosco. Fé não é simplesmente uma crença intelectual. A fé faz aplicação da verdade. A fé é prática. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Somente a fé pode nos capacitar a enfrentar os ataques do maligno. Agora, como que nós adquirimos fé? Como que nós temos acesso à fé? Pela palavra de Deus, a irmã disse aqui. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus, tu que és o autor e consumador da fé, o que os discípulos pediram para Jesus? Aumenta-nos a fé. Senhor, tu que és o autor e consumador da fé, aumenta a minha fé. Aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai levar você e eu para a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sem contato com a palavra, você não tem fé e eu não tenho fé. Esse negócio de fé na fé, de fé em você, isso aí é muito perigoso. A fé é um dom de Deus e a fé ela vem pela palavra. 1 Pedro 5, 8 e 9. Como que Jesus derrotou o inimigo? Está escrito. 1 Pedro 5, 8 e 9. Eu esqueci de passar os textos lá para o irmão. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Mais um, até o 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes. Não é para dormir de touca não, viu, meu irmão? Fica dormindo de touca. Fica marcando. O diabo
o vosso adversário anda. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem e os guarda. Os anjos do Senhor estão ao redor. Satanás está um pouco distante, ao derredor. Fazendo o quê? Como leão. É verdade que é um leão velho e sem dente, mas ele está rugindo, procurando alguém que possa, a minha versão diz, devorar. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, para não virar a comida do Satanás, a comida do capeta. Cuidado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite. Mas aí ele diz assim: resisti-lhe firmes na fé. Como é que eu vou resistir ao diabo? Firmes na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Até Pedro vai dizer, não fique estranhando o fogo ardente que surge no meio de vocês, não, como se uma coisa estranha estivesse acontecendo. Que às vezes começa a acontecer algumas coisas com a gente acha que isso aí aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com os santos do passado, aconteceu com vários homens. Nós vamos ver aqui do Lutero, o famoso tinteiro de Lutero, quando ele teve uma luta com Satanás, e ele, parece que ele ouviu, ele catou aquele tinteiro e jogou no ar, e aquilo espalhou-se. Se você ler a história de John Bunyan, o peregrino, um homem que foi preso por pregar o evangelho, que foi perseguido por pregar o evangelho, que tinha uma filha cega, que sofreu, mas ele estava sempre ali, firme na fé. Você está firme aonde, meu irmão? Aonde que você está firme, meu irmão? Aonde que eu estou firme? Aonde que nós estamos firmes? Você está pensando que esse mundo é um oba-oba, é um grande piquenique, eu vou usufruir aqui, Cuidado, meu irmão. Nós acabamos de ler aqui, o mundo inteiro jaz no maligno. Cuidado, meu irmão, cuidado. O apóstolo João vai dizer praticamente a mesma coisa em 1 João 5,4. Ele vai dizer praticamente a mesma coisa. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo aquele que é nascido de Deus, o que é que nós dizemos aqui no início? Você precisa ser nascido do alto. Você precisa ser nascido de Deus, regenerado por Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Tira o nosso e coloca a minha fé. Como é que você está de fé, meu irmão? Como é que eu estou de fé? Uma fé aí de 1 a 10, que nota você daria você? Com todos esses anos de cristianismo, com todos esses anos de Igreja Batista, está completando quantos anos, pastor? 79. Eu sei que tem uns aqui que, se não começaram junto, foi logo em seguida. E aí você pega, encontra um crente velho desse, arrastando o pé. Não porque está com artrose, com travamento muscular ou qualquer outra coisa, mas quando eu falo arrastando o pé, é aquele cristão que vive reclamando da vida diariamente. Aquilo que nós dissemos quarta-feira aqui para os irmãos, quando Jesus disse para orar, para a gente não esmurecer, não desanimar. Você sabe por que você está desanimado, meu irmão? Você sabe por que você está desanimado, minha irmã? Porque você não tem vida de oração. Aí você fica esmurecido. Mas isso é o final da armadura, que eu acho que vai ter que ser uns 3 estudos para falar sobre oração, porque o pilar da armadura do cristão está no versículo 10 e está no versículo 20.
O versículo 10, ele começa dizendo: meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois no versículo 20 ele vai falar para orar, orando em todo o tempo, orando por mim. O que sustenta a armadura do cristão é a oração, é vida de oração. Aquele irmão, Leonardo Ravenhill, ele fala: ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não porque ele é orador, não porque ele pratica a oração, mas porque ele sofre as consequências da oração. Porque a igreja, quando se levanta para orar, os irmãos, quando se levantam para orar, o negócio funciona, meu irmão. Deus opera, Deus faz. Se não fosse assim, eu não ia estar pedindo para orar sem cessar. Se não fosse assim, ele não ia estar pedindo para orar em todo o tempo, no Espírito. O irmão na clínica disse para mim: irmão, me explica esse versículo aqui, porque a Bíblia manda orar todo o tempo, então eu tenho que ficar o dia inteiro de joelho orando? Eu falei: não, meu irmão. Tem o tempo de joelho, mas tem o tempo que você está almoçando, tem o tempo que você está trabalhando, tem o tempo que você está passeando. É onde você está, você pode estar em espírito de oração. Você pode estar aí agora e estar em espírito de oração, pedindo para Deus revelar essa palavra no seu coração, como eu estou pedindo para Deus revelar essa palavra no meu coração. E a palavra dele é viva e eficaz, a palavra dele tem esse poder de operar. E Paulo vai dizer: infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, por nós e através de nós. A fé, meus irmãos, é o escudo que empunhamos para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quando empunhamos esse escudo da fé, quando aplicamos tudo aquilo que cremos, há uma resposta de tudo aquilo que o diabo atira contra nós. O diabo, quando atirou, quando ele veio para Jesus, Jesus se defendia com a palavra. E o diabo vai atirar em você, e ele tem atirado em mim. E quando ele dá os tiros dele, eu tenho que levantar o escudo da fé. E dizer, se eu tiver em condição de dizer: Satanás, em nome de Jesus, cai fora daqui. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aí você dá uma escorregada na banana, você faz uma coisa errada, aí o inimigo vem e fala: está vendo, você não nasceu de novo. Aí você fala: é verdade mesmo, não sou nascido de novo. Aí ele bota a espora e aí vai embora. E é a hora de você proclamar a palavra e dizer: Senhor, revela essa verdade no meu coração, por misericórdia. Romanos 4, 18... Romanos 4, 18 a 22. Esse texto também ele é precioso, de Abraão esperando contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Olha só. E não somente por causa dele. Tá aí, irmã, tá bom. Essa expressão aqui: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, já sendo de quase 100 anos. Olha a situação do cara. Se ele fosse olhar para a possibilidade dele, se ele fosse olhar para a capacidade dele, sabe o que acontece com você e comigo, meu irmão? A gente começa a olhar para o sistema financeiro do mundo. A gente começa a olhar para as coisas. Se ele tivesse olhado quase 100 anos, corpo amortecido, ele não duvidou por incredulidade. Você sabe qual foi o maior pecado, meus irmãos? O maior pecado chama-se incredulidade. Eva não creu, Adão não creu no que Deus tinha dito na palavra dele.
Esse é o maior pecado. Eu disse lá para os jovens, você sabe você já parou para pensar o que Adão perdeu no jardim? Por ter dado ouvidos ao Satanás? O que ele perdeu? Por não ter crido no que Deus tinha dito? E você, meu irmão? O que você e eu perdemos nesse mundo aqui? Querendo buscar satisfação, prazer, refúgio nesse mundo, nas coisas do mundo? Misericórdia. Mas dando glória a Deus, estando plenamente convicto, a outra versão diz certíssimo. Por que ele estava certíssimo? Por que ele estava plenamente convicto? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Meu irmão, Deus está dizendo na palavra dele, crê no que Deus está dizendo, ainda que seja contra todas as possibilidades. Mas se ele está dizendo, pisa em cima e fala, Senhor, que ele era poderoso para cumprir a promessa, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão, dando glórias a Deus. A fé nunca aponta para si mesma, a fé sempre aponta para o seu objeto. Isso é absolutamente essencial. Hoje fala-se sobre fé na fé, fé nas pessoas, fé em si mesmo. A verdadeira fé nunca aponta para si. A fé aponta para Deus. A fé aponta para aquele que é autor e consumador da fé, Jesus. Isso que a fé verdadeira faz. Ela aponta para o alto, ela aponta para o Senhor. Ela nos leva a olhar firmemente, fixamente para Ele. Ainda que tudo esteja dizendo ao contrário. Meu irmão, você precisa, e eu não estou pregando para você não, estou pregando para mim também. Você precisa tomar posse desse escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno, ele está atuando, ele está aí. O segredo de Abraão foi a sua fé que o levou a Deus. Qual a aplicação espiritual do escudo da fé? Ela é muito simples. Proteger nossas mentes dos ataques implacáveis e contínuos de Satanás e suas hostes. O escudo da fé, ele serve para isso, para nos proteger. A nossa mente dos ataques de Satanás e toda a hoste que caiu juntamente com ele. A Bíblia fala de 1/3 de anjos, né? Não é pouca coisa não. Esses ataques são cruéis e ferozes. Se somarmos tudo isso, as outras atividades e a todos os recursos e instrumentos que ele emprega para destruir o povo de Deus, você vai descobrir que está num campo aberto, sendo atacado por todos os lados. Porque Satanás é implacável. Ele é implacável. Ele não descansa. Seus dardos são muito destrutíveis. Lembre-se que ele teve a ousadia de querer desafiar o próprio Jesus, investindo nele o ataque infernal. Entender que ele nos ataca é de vital importância para nós. E em nosso combate espiritual, muitos homens piedosos do passado foram atacados por ele. E os exemplos são conhecidos. Já citei aqui Lutero, John Bunyan. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando você sair por aquela porta ali hoje, o ataque já vai começar, se já não começou aí agora. Se ele não já começou, aí agora. 1 Pedro 5, de 8 a 10. Você sai daqui, ele já começa. Não adianta nada disso, não. Não creia nesse negócio, não. Você nasceu é para sofrer mesmo, cara. Não olha para Jesus, o autor e consumador da fé, não. Fica olhando para os teus abusos. Fica olhando para as tuas frustrações. Fica dando ouvido àquilo que o teu pai disse para você quando você era criança. Você não vai prestar para nada, moleque. É isso que ele vai fazer com você e comigo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
Anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha só. Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, vos há de firmar, vos há de fortificar e vos há de fortalecer. E a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus de toda graça. A Bíblia diz para nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. É o Deus da graça que vai fazer isso, meu irmão. É Ele que vai fazer. E o último texto, Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Essa versão diz toda alegria, né? Você está passando por provação, irmão? Está passando por dificuldade? Sabendo que a provação... Sabe por que Deus está mandando essa provação para você? Sabe por que Deus está mandando essa dificuldade para você? Para purificar a tua fé. Para provar a tua fé. Às vezes para mostrar que você não tem fé nenhuma. Que você é um incrédulo. Que você não crê nas promessas dele, porque a Bíblia diz que todas as promessas têm um amém. Então ele está mandando essa provação para provar a nossa fé, que vai produzir perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e em nada deficientes. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam quais forem os seus sofrimentos, lembre-se que vocês são crentes em Cristo Jesus. Fiquem firmes, ainda que tudo esteja dizendo ao contrário. Fique firme na fé. E peça fé para aquele que pode lhe dar fé, para a glória dele. E agora nós temos um convite. Um convite do Senhor. A ceia é do Senhor. Eu disse pela manhã, quem pode participar da ceia? Somente os membros da primeira igreja batista de Londrina? Não. Todas as pessoas são convidadas a participarem da ceia, porque a ceia não é da primeira igreja batista. A ceia é do Senhor. A ceia é dele. Que às vezes eu disse aqui, às vezes a pessoa por não pertencer à comunidade, por não ter sido batizado na comunidade, às vezes ela fica acanhado de vir participar da ceia. Mas a ceia é do Senhor. Só que a Bíblia fala para você não comer o pão sem o discernimento. Se você crê que você morreu em Cristo Jesus, que você ressuscitou com Ele e Ele habita em você, você é convidado, meu irmão, para participar da ceia do Senhor. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.
Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.